Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao embaixador da China no Brasil, senhor Xiu Xiaoxi, e sua esposa, com os quais tivemos a honra de um belo almoço hoje na casa da professora Ana Jaguaribe, que aqui nos acompanha. Também os nossos agradecimentos à professora Ana Jaguaribe. Saúdo os membros desta mesa, a professora Ana Castro, do IBRAC, Instituto de Estudos Brasil-China, o embaixador Afonso Celso de Ouro Preto e a cônsul da China no Rio, senhora Shen Xiaoling, além da professora Ana Jaguaribe, que eu já citei. Infelizmente, o nosso reitor da UFRJ, professor Aloysio Teixeira, não pôde comparecer a esse evento devido a compromissos anteriormente assumidos. E me solicitou que o representasse nesse evento, que consideramos de grande importância para a nossa universidade. Como professor e dirigente da COP, Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou honrado em abrir esta palestra do embaixador, resumindo as atuais atividades da COP na China. Estabelecemos em novembro de 2010 o Centro China-Brasil de Mudança Climática e Energia, uma colaboração da UFRJ, através da COP, com a Universidade de Tsinghua, renomada Universidade da China. Projetos nas áreas de energia eólica e biocombustíveis estão atualmente em andamento. Temos também uma importante cooperação com a Universidade do Petróleo da China, baseada em Pequim. No âmbito dessa cooperação, estamos trabalhando em tecnologias de águas profundas para a produção de petróleo e gás. Temos atualmente 4 alunos, 3 deles eu tenho certeza que estão aqui, que é o Chen, o Feng, o Fu, e agora chegou o Gu também. São os nossos 4 alunos chineses que estão fazendo doutorado na COP. O Brasil vive hoje um clima muito importante na área econômica, né, na área de intercâmbio internacional, e para nós essa maior cooperação e intercâmbio com a China é de extrema importância. Nós sabemos que nas próximas semanas a China receberá a visita de uma delegação brasileira, né, e da nossa presidente Dilma Rousseff, né? Muitos dos nossos colegas na área de ciência e tecnologia estarão presentes nesse evento, e o próprio ministro da Ciência e Tecnologia convidou alguns integrantes, alguns professores da nossa universidade para estar nessa delegação, que consideramos de alta importância no avanço das relações com a China. E hoje é mais um motivo para nós entendermos um pouco mais um país que, apesar de distante e de cultura tão diversa, tem grandes afinidades com o Brasil e que nós entendemos que podemos caminhar juntos em cooperação, em amizade e em grande intercâmbio. Eu vou, para não me alongar muito, passar a palavra aos outros membros da mesa, para que, então, após, vocês tenham a palavra do nosso embaixador da China no Brasil, que fez uma grande deferência em nos visitar nesse dia. Eu vou passar para a professora Ana Jaguaribe para eventuais considerações. Muito obrigada, professor, senhor embaixador, senhora cônsul, embaixador Ouro Preto, professora Ana Célia Castro. É verdadeiramente um enorme prazer e uma honra termos aqui hoje a possibilidade de escutar a palestra do embaixador da China no Brasil.
Nós sabemos da importância das relações chino-brasileiras, do impacto comercial que essa relação tem. Na verdade, a China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. Mas muito mais do que isso, e também um aliado estratégico em muitas frentes multilaterais. Mas muito mais do que esta importância atual, o que também nos atrai muito na relação com a China é que a China capitaneou essa mudança geopolítica que nós vivemos hoje e que faz com que o Brasil também passe a ter um diálogo fundamental na transformação das relações de posição internacional e na agenda da governança global. A China, num certo sentido, é também um espelho das nossas preocupações. Há muito tempo, a Universidade Brasileira vem tentando estabelecer vários tipos de vínculo com a China. O programa de engenharia foi pioneiro nisso. Mas, na verdade, a universidade ainda carece de instrumentos adequados para lidar com essa novidade que é a China no mundo e a China e o Brasil. Novidade essa que abre uma série de cooperações do maior interesse e, sobretudo, para um mundo preocupado com o desenvolvimento, é particularmente interessante porque a China nos mostra que existem muitos caminhos diferentes do que os até então pensados sobre o desenvolvimento tardio. Nós acabamos, com a professora Ana Célia Castro, de voltar agora de uma visita da China, onde estava em discussão o 12º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Chinês. Plano esse que propõe uma mudança radical no modo de crescimento da China. A China do futuro é uma China de inovação, é uma China de crescimento interno, é uma China de altos salários. É uma China nova. E é exatamente esse novo patamar da China que nós estamos interessadas em estudar e com o qual nós estamos interessados em cooperar. E, para fazer face a isso, eu gostaria só de anunciar a vocês que um programa de políticas públicas e estratégia de desenvolvimento da UFRJ deu início a um programa que vem sendo chamado de Instituto de Estudos Brasil-China. E é uma tentativa da nossa parte de preencher essa grande lacuna de informação e de estudos entre o Brasil e a China. Nós estamos aqui começando e nos honra muito que o embaixador da China tenha vindo começar esse ano letivo acadêmico, porque é um bom sinal do futuro de muitas inovações e cooperações que teremos com a China. Na saída, vocês terão acesso a um panfleto que explica um pouco o que são as nossas iniciativas e o que estamos tentando fazer, e esperamos que o público que esteja aqui interessado na China venha também a se associar a essa iniciativa de estudar mais aprofundadamente as relações Brasil-China. Eu gostaria, então, de devolver o microfone ao professor Chegem, que passará aos próximos interlocutores, porque a nossa missão é escutar o embaixador. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Jaguaribe. Eu vou passar ao embaixador Afonso Ouro Preto para as suas considerações. Senhor embaixador, Shen Shaoshi, senhora cônsul Shen, professor Stefan, professora Ana Jaguaribe, senhoras e senhores, meus amigos. Estamos aqui para escutar o representante de um grande país amigo. A origem desse público é diversa. A maior parte dos que estão sentados aqui vem da Federal do Rio de Janeiro. Alguns do Instituto Brasil-China, acaba de ser mencionado pela professora Ana Jaguaribe. Outros de outras origens, mas estamos todos unidos por um fator importante. Somos todos amigos da China. Temos pela China a mais profunda admiração e respeito. Estamos interessados
em estudar, aprender e nos beneficiar das grandes experiências chinesas. Sabemos a importância da China no mundo, segunda potência econômica no mundo hoje. Dentro de 20 anos, talvez a primeira. Principal, como mencionou a professora Ana Jaguaribe, parceira comercial do Brasil. Um país cuja importância é tão óbvia que não precisa ser mencionada. As palavras do embaixador serão importantes. Serão importantes para todos nós e constituirão mais um elemento para consolidar essa imensa amizade que nos une ao povo chinês. Muito obrigado. Professor Segem, tomo então a palavra para finalizar essa mesa de abertura e dar as boas-vindas ao embaixador Xiu Shaoqi e à cônsul da China no Rio de Janeiro, senhora Shen, e também aos demais colegas da mesa. Eu queria dar as boas-vindas em nome do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento. Dentro do PEPED, do INCT, a oportunidade de criar as bases do nosso Observatório China, que é um espaço de pesquisa, tem uma agenda de pesquisa que está especificada no nosso folder do IBRAC, e também o nosso Seminário China, que já constitui hoje uma atividade de ensino permanente no nosso programa. É também a oportunidade de criar pontes entre o nosso programa e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pesquisa e Pós-Graduação, e consolidar essa colaboração nos estudos sobre Brasil e China. Brasil e China não são apenas os maiores parceiros comerciais, mas são também dois países que estão experimentando processos de desenvolvimento extremamente importantes com grande inclusão social. A China incorporou centenas de milhões de habitantes ao processo de desenvolvimento. O Brasil, recentemente, incorporou dezenas de milhões de brasileiros ao processo de desenvolvimento. Temos problemas comuns e, portanto, a oportunidade de gerar um conhecimento relevante sobre as questões da nossa agenda de pesquisa, inovação tecnológica, biodiversidade, mudança climática, catching up, desenvolvimento agrícola. Principalmente os estudos comparativos Brasil-China serão de grande relevância na construção desse conhecimento novo. Temos certeza que será de grande importância para o nosso programa de políticas públicas. Com isso, volto a palavra para o professor Segem para que possamos, então, dar início à principal atividade, que é a conferência do embaixador da China no Brasil. Ok, obrigado, professora Ana Castro. Eu passo agora a palavra ao embaixador da China no Brasil. Senhor professor Segem Esteban, diretor de CAPE da Universidade Federal de Rio de Janeiro, senhor embaixador Ouro Preto, senhora Ana Jaguaribe, diretora e professora da mesma universidade, e Ana Célia, amigos todos aqui presentes. Antes de tudo, eu queria expressar nosso sincero agradecimento por oferecer-me essa valiosa oportunidade de estar junto com vocês para falar um pouco sobre a China, sobre o desenvolvimento da China e sobre também as relações bilaterais entre nossos dois países, a China e o Brasil, e sua perspectiva. Rio hoje está chovendo muito, e a chuva é um sinal de alegria e dinamismo na cultura chinesa. Parece que essa sociedade também queria que nossos dois países se desenvolvam mais e mais rápido. Por isso, muito obrigado a todos os amigos aqui presentes. O tema principal
mi palestra hoy es a China en desenvolvimento y las relaciones bilaterales entre a China y el Brasil en crecimiento. Nos últimos años, sobre todo nos últimos 30 años, la economía de China han crecido muy rápido. Todos ustedes conocen que la tasa promedio de crecimiento económico de China en los últimos 30 años está superior a 10%. Ese crecimiento económico tan rápido de la economía chinesa permitió a mi país hacer una mudanza muy profunda y muy amplia. Esa mudanza que se refleja en China llamó o despertó una gran atención a nivel mundial. Y yo quería que a través de esta palestra los amigos presentes, los amigos que tienen interés de conocer más sobre mi país, voy a entender mejor el crecimiento de China en los últimos años. Y para entender eso, yo quería presentarle un acontecimiento muy reciente. Hace más o menos como 2 semanas, en China se celebró la Asamblea Anual, Asamblea Popular Nacional de China, en la cual se aprobó el plan quinquenal, el 12º plan quinquenal de China. Ese plan quinquenal de China describe el panorama del futuro para mi país en los próximos 5 años. Por eso, yo quería explicarle un poco sobre este plan quinquenal, con la cual espero que los amigos presentes vayan a entender mejor la orientación, la perspectiva de China. Para lograr ese objetivo, acho que lo más importante, tenemos 2 términos que mencionar. Uno es desenvolvimiento científico y otro es desenvolvimiento pacífico. Y sobre el desenvolvimiento científico, algunos amigos occidentales tal vez no entienden cómo es el desenvolvimiento científico. Entonces, quería usar 4 palabras para que ustedes entiendan mejor. Primero es equilibrio. Equilibrio. Equilibrio porque ahora uno de los mayores objetivos de China es transformar el modelo de desenvolvimiento científico y reajustar las estructuras económicas. Porque en los últimos años, la tasa de crecimiento económico y el volumen económico de China ya está en las primeras filas del mundo. Pero ahora el modelo de desenvolvimiento de industria de bajo costo está enfrentando serios desafíos. Y tenemos que cambiar, mudar rápidamente ese estado. Y el plan quinquenal, el 12º plan quinquenal, ya estableció 7% como la tasa promedio de crecimiento económico de China en los próximos 5 años. Y eso en comparación con la tasa superior a 10%
da economia chinesa nos últimos 30 anos é relativamente baixa. E também é um pouco mais baixa que 7,5% que no plan anterior, plan quinquenal. Essa redução de quantidade vai transformar em novo espaço para elevar a qualidade de crescimento econômico. E nos permite tomar essa oportunidade para fazer 4 transformações importantes. Uma, reduzir a dependência de investimento e de exportação, em rumbo com o consumo, investimento e exportação em coordenação. A segunda é mudar de uma vantagem de obras de trabalho baratos em modo de crescimento através de inovação e também o crescimento do mercado interno. A terceira é a transformação de indústrias ou setores industriais tradicionais a aqueles setores industriais novos e o serviço moderno para criar mais pontos de sustento para a economia. E a quarta, transformar crescimento extensivo em crescimento intensivo e mais inclusivo. Esse é o primeiro término que, para entender o plan quinquenal ou o crescimento científico. O segundo término que eu queria mencionar é inclusive. O crescimento econômico da China agora tem objetivo mais importante para que cada e todos os chineses viva felizmente e viva com mais dignidade, para que os frutos de crescimento e frutos de reforma cheguem a todo o povo. Agora, o ingresso per capita do povo chinês ainda é baixo e o porcentagem que está frente a PIB ainda é relativamente baixo. E o nível de serviço público ainda não corresponde ao desenvolvimento econômico. E então temos que pensar muito para ver como podemos atravessar felizmente essa trampa de ingressos médios, porque em muitos países do mundo, incluso muitos países latino-americanos, essa trampa de ingresso médio é problema, é desafio. Então, agora temos que pensar muito sobre esse problema. Queremos fortalecer a causa social, queremos dar mais garantia e melhoras para a vida do povo e queríamos que dentro de 3 ou 5 anos temos que elevar o porcentagem a 10%, o porcentagem de ingresso do povo de nível atual a 10% em comparação com o PIB. E também queremos fortalecer a construção social.
elevar a capacidade de serviço público e também elevar o nível de segurança social para que o povo desfruta de melhores seguranças de apresentação, de atenção médica e o nível de segurança da vida. Este é o segundo término grave. O terceiro é global. É decir, a reforma e o crescimento da China não somente se realiza no campo econômico, sino também no campo social, no campo político e também cultural. Porque os quatro terrenos são necessários, são dispensáveis para o desenvolvimento da China. O 12º Plan Quinquenal estabelece muito claramente que a China vai poner mais esforços para impulsar globalmente a reforma no campo econômico, político, cultural e social e elevar o nível científico das decisões e também o nível de coordenação das medidas da reforma e eliminar todos os fatores negativos que se reflejam nos mecanismos, nos sistemas atuais, com o fim de liberar ao máximo a força produtiva da economia e também promover ao máximo a justiça social. Falando isso, eu queria também explicar que no mundo ocidental, alguns amigos que não conhecem muito sobre a China acham que nos últimos 30 anos, sim, a economia da China tem um crescimento muito rápido, tem muito sucesso no campo econômico, pero a China não desenvolve a reforma política. Isso é um conhecimento equivocado, porque nos últimos 30 anos, a reforma e a abertura da China está avançando em todos os aspectos. A reforma política está logrando os mesmos sucessos como a reforma econômica. Vocês sabem que agora a China, o sistema da Assembleia Popular, o sistema de cooperação multipartidária e a consulta política bajo a direção do Partido Comunista da China está funcionando com muita eficiência e está garantizando o sucesso de desenvolvimento da China. E todos esses mecanismos ou sistemas estão jogando um papel cada dia mais importante no meu país. A legalidade e a democracia da China está fortalecendo. A sociedade que se governa com as pessoas está transformando-se em uma sociedade legal. A democracia dentro do nosso Partido Comunista da China está cada dia mais dinâmico e se introduz muitos novos mecanismos da democracia a distintos níveis, a nível central, a nível provincial, a nível distrital, etc. E a democracia nas bases é cada dia mais ativa. Agora, a nível de aldeias, a nível de distritales, já temos eleições diretas. E os dirigentes de esses
entidades têm que rendir informe aos cidadãos comuns. E tudo isso é um desenvolvimento muito importante da reforma política no campo política na China. Isso é o terceiro término. O término quarto é desenvolvimento verde. É decir, agora o modo de desenvolvimento econômico da China tem que tomar muito em conta os custos de ecologia, os custos de meio ambiente. E vamos a acelerar o desenvolvimento de uma economia de ahorro de recursos naturais, de recursos de energia e também uma ambiente amigável da sociedade. E vamos a cumprir também seriamente nosso compromisso com a comunidade internacional na proteção de meio ambiente. E isso também se refleja na política da adaptação de investimentos estrangeiros na China. Agora a China não aceita todos os investimentos estrangeiros, sino somente aqueles que correspondem à política de meio ambiente na China. Aqueles que têm gasto demasiado elevado de recursos energéticos e naturais já não são bem-vindos na China. E vamos a poner mais esforços naqueles setores com indústrias com mais tecnologia, com melhores níveis de serviço, com melhores ahorros de energia e recursos e melhores para proteger o meio ambiente. Tudo isso é para entender o desenvolvimento científico da China. E o segundo mensagem mais importante para entender a China de hoje é desenvolvimento pacífico. Como vocês conhecem, a China aplica a política pacífica de independência, de autodeterminação e persistimos em desenvolvimento pacífico. Persistimos en la estrategia de apertura de beneficio mútuo y caña a caña. Y queremos trabalhar con todos os países do mundo inteiro para construir um mundo harmonioso. E para entender o desenvolvimento da China, eu queria explicar 3 pontos fundamentais. Primeiro, o desenvolvimento pacífico é uma necessidade de desenvolvimento científico. Hoje vivimos em uma época de globalização. As relações entre a China e o mundo são cada dia mais estreitas. O destino da China está ligado cada vez mais estreitos com o destino do mundo inteiro. E a China, para lograr seu desenvolvimento científico, precisa um ambiente pacífico internacional e tem que estreitar mais e mais a cooperação com outros países da comunidade internacional. Hoje, a China mantém muito boas relações, não somente com os países em via de desenvolvimento, não somente com os países vizinhos, sino também com os países desenvolvidos. Queremos que o desenvolvimento científico da própria China pode promover, pode constituir uma promoção de
desenvolvimento compartido para outros países do mundo e, com nosso desenvolvimento científico, promover a estabilidade e a paz do mundo inteiro. Segundo, o significativo fundamental de desenvolvimento pacífico é a abertura, a cooperação e benefício mútuo e canha a canha. O desenvolvimento pacífico da China é desenvolvimento de abertura, porque a China não pode lograr seu desenvolvimento fechando a porta, o portão do seu país. A época de autofechar-se já passou para sempre na China. A China precisa uma abertura global frente ao mundo e o mundo também precisa uma China aberta. No plano quinquenal, enfatiza que a China tem que promover uma abertura mais ativa, mais positiva e abrir novos terrenos, novos espaços. E queremos participar cada dia mais ativamente na cooperação, tanto a nível mundial como a nível regional. E o desenvolvimento da China, o desenvolvimento pacífico da China, também é desenvolvimento de cooperação, porque conhecemos que China é membro da comunidade internacional. Somente compartimos o nosso desenvolvimento, seria mais conveniente para nosso próprio interesse e também para os interesses de outros países. Por isso, queremos a cooperação com outros países e não queremos o enfrentamento. Queremos a confiança e não queremos suspeita. Queremos a igualdade e não queremos a imponência de nosso interesse para outros. O desenvolvimento da China também é desenvolvimento de benefício mútuo e compartida, porque a China, através de esses 30 anos de desenvolvimento, conhece que somente juntamos nosso desenvolvimento com o desenvolvimento de outros países, podemos lograr nosso objetivo. E qualquer política ou ideia egoísta não somente é desfavorável para outros países, ao fim e ao cabo também traerá resultados negativos para seu próprio desenvolvimento. O terceiro, o desenvolvimento pacífico da China para todo o mundo é uma boa notícia, é uma boa oportunidade. Quando a China se desenvolve mais, as contribuições que a China pode fazer ao mundo são cada dia maiores. Porque o desenvolvimento da China forma em si mesmo uma parte importante do progresso da humanidade. Nos últimos 30 anos, com o desenvolvimento da China, 300 milhões de chineses abandonaram a pobreza. E com 7% de terra cultivável, hemos logrado resolver o problema de alimentação que dá uma população que representa uma quinta parte do mundo inteiro. E o volume econômico da China agora já se fica no segundo lugar do mundo. A sociedade, a China, a situação política na China está estável. Agora, segundo uma investigação de opinião pública, perto de 80% do povo chinês está
com muita confiança, com plena confiança, frente ao futuro do país. E quanto uma população que representa uma quinta parte da população mundial, estão felizes, estão com confiança ao futuro, isso por si mesmo já é um aporte importante para a paz do mundo. E, además, o desenvolvimento pacífico da China também constitui uma força motriz e um dinamismo para a economia do mundo. Agora, a China já é o primeiro país mais importante na exportação e também o primeiro país na manufaturação. Os produtos de boa qualidade, de baixo preço, que exporta a China a todas as partes do mundo, beneficia aos consumidores do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, agora a China é o segundo país mais importante para importações. O ano passado, a China importou 1.400 bilhões de dólares, com um crescimento de 38,7% em comparação com o ano anterior. E a importação da China é uma força muito forte para para promover a exportação de outros países e o crescimento econômico do mundo inteiro. Por exemplo, o ano passado, a exportação da China para a Europa, União Europeia, cresceu em 31,9%. E, no caso de Inglaterra, 42%. Isso ocorreu ou passou bajo a situação econômica difícil de União Europeia. Com isso, vocês podem ver que realmente o desenvolvimento da China não é uma ameaça, sino uma oportunidade para o mundo inteiro. E nos últimos 10 anos, a China também absorveu 700 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. As empresas estrangeiras que participam na construção chinesa também logram resultados muito positivos. Muitas empresas ocidentais agora têm a China como principal origem de sua ganância na empresa. E o ano passado, a China também investiu de maneira direta 60 bilhões de dólares em outros países. Isso é o lugar primeiro entre os países de desenvolvimento. A saída do investimento e a saída das empresas chinesas promoveu fortemente o crescimento econômico e aumento de emprego de muitos países. Queria poner um exemplo. Na África, desde ano 2000 até o ano passado, construímos 60.000 quilômetros de estradas e autopistas e também 70 milhões de metros quadrados de vivendas na África. E nos últimos 2 anos distribuímos 110 bilhões de dólares como préstamo financeiro na África. E tudo isso sobrepassou a quantidade do Banco Mundial.
Por isso, eu acho que com o científico pacífico, com o científico, com o desenvolvimento científico, o desenvolvimento pacífico, o futuro da China vai ser muito brilhante. E tudo isso, eu acho que também é uma boa notícia para as relações bilaterais. Por isso, a partir de agora, queria mencionar um pouco sobre as relações entre a China e o Brasil. Como acaba de fazer o professor, que dentro de umas 2 semanas, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer sua primeira visita de Estado à China e vai assistir também à cúpula de BRICS, que se vai celebrar lá na China. E também vai assistir ao Fórum Asiático POAO. São 3 atividades que vai ter a presidenta na China. É uma visita muito importante, uma visita histórica, uma visita que vai promover enormemente o desenvolvimento das relações estratégicas entre nossos 2 países. Por isso, desta visita podemos esperar muito fruto. Realmente, nos últimos anos, as relações entre a China e o Brasil se han fortalecido muito. E esse desenvolvimento da cooperação se manifesta em todos os campos. A nível político, temos intercâmbio muito frequente das visitas de alto nível de autoridades. O presidente Lula visitou em 2 ocasiões a China e o presidente chinês, senhor Hu Jintao, também visitou vezes o Brasil. O ano passado visitou o Brasil e também assistiu à cúpula de BRICS em Brasília. Tudo isso fortaleceu muito a confiança política entre nossos 2 países. Agora, eu posso dizer-lhe que, na maioria das agendas dos temas internacionais, o Brasil e a China temos uma grande semelhança de ponto de vista, de posições. Temos a mesma posição frente à reforma do sistema financeiro econômico internacional. Estamos jogando papéis importantes no Grupo 20. Estamos trabalhando de maneira muito estreita na ONU. Temos uma coordenação muito estreita no processo de negociação do processo de Doha. E faz pouco mais de ano, temos trabalho muito estreito na Conferência de Copenhague sobre a mudança climática. E agora, na plataforma de BRICS, temos também uma coordenação muito estreita. Defendemos conjuntamente os interesses comuns dos países em via de desenvolvimento e temos grande impulso para a reforma da governança global. Tudo isso demonstra que a China e o Brasil é uma relação de parceria estratégica. E a nível econômico e mundial e comercial, eu também queria dizer-lhe a todos os amigos aqui presentes que nos últimos 10 anos é período de crescimento muito rápido no campo de comércio, no campo de cooperação econômica, no campo de investimento. Porque a partir de abril de 2009, a China já se tornou
como o primeiro parceiro comercial do Brasil, o primeiro país para exportação do Brasil, o segundo país mais importante de importação. E a partir do ano passado, a China deu gran salto hacia adelante e tornando-se como o primeiro investidor estrangeiro no Brasil. A quantidade de investimento total já chegou a 20 bilhões de dólares. É desenvolvimento muito rápido. E não somente investimos nos campos tradicionais como o campo de recursos, o campo mineral, o campo petrolífero, sino também em alguns campos de indústria de manufaturação, de alta tecnologia, na indústria de telecomunicação, etc. E tudo isso é uma cooperação, constitui uma cooperação de benefício mútuo para nossos dois países. Eu acho que não somente China ganha muito benefício nessa relação comercial com o Brasil, sino também o Brasil também. Tem muitos interesses, muito benefício com essa relação econômica e comercial com a China. Eu, pessoalmente, não concordo com a opinião que a entrada de investimento chinês no Brasil é uma ameaça para a economia, para a soberania do Brasil. Todo é o contrário, nos beneficia a ambos, a China e ao Brasil. E no campo cultural, no campo de intercâmbio humano, também temos muitas atividades nos últimos anos. Faz pouco, o conjunto de ballet nacional da China deu uma apresentação magnífica nas principais cidades do Brasil, em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em Curitiba, em Fortaleza, e foram muito bem-vindos por o povo brasileiro. E em diversas cidades do Brasil, agora, pouco a pouco, se estabeleceram institutos de Confúcio. E uma das decisões mais difíceis para minha pessoa, é responder a esse crescimento e interesse do povo brasileiro de contar institutos de Confúcio em diversas cidades, porque agora muitos municípios, muitas cidades do Brasil queriam contar com seu próprio instituto de Confúcio, porque muitos amigos brasileiros queriam aprender o chinês, queriam conhecer a cultura chinesa. Vamos a fazer maiores esforços nesse aspecto. E por isso, ao fim e ao cabo, eu queria chegar à conclusão que os próximos anos seria outro período de rápido crescimento das relações entre a China e o Brasil. Temos uma base muito sólida, temos trabalho muito sólido, temos excelentes relações a nível federal e temos excelentes relações a nível estadual e municipal. Talvez vocês não acham. Eu já somente levo 2 anos aqui no Brasil. E quando eu cheguei ao Brasil, faz 2 anos, quase não falava nada de português. Agora, com esforço, por lo menos eu faço portunhol. E talvez você pode entender-me já sem maiores dificuldades. E também visitei
todos os estados do Brasil, 26 estados e mais Distrito Federal do Brasil. Tenho já um conhecimento mais global, mais objetivo sobre esse lindo país. Brasil é um país de futuro, é um país que está seguramente vai ser uma das potências do mundo. Nos últimos 10 anos, o país tem um crescimento tão rápido que chamou a atenção do mundo inteiro. Como brasileiros, vocês podem sentir-se orgulhosos, podem sentir-se cheios de confiança. E no caminho de desenvolvimento do Brasil, a China está com você, o povo chinês está com o povo brasileiro. Eu, como embaixador da China aqui também, eu estou disposto a trabalhar com toda a sociedade do Brasil para esse fim de fortalecer a cooperação estratégica, o intercâmbio econômico comercial entre nossos países. E muito obrigado por sua atenção. E a continuação, se vocês têm algumas perguntas, eu queria também respondê-las, aproveitando essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador, pela bela palestra. Nós vamos abrir para algumas perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, se apresente. Embaixador, você fez alguns comentários sobre o desenvolvimento científico e nós temos acompanhado esse desenvolvimento de perto e vemos que ele é impressionante, como que a China tem progredido no campo da pesquisa científica, das publicações, etc. E o seu comentário é na direção de que esse desenvolvimento começa a influenciar a economia na medida que a China vai se inserir com produtos mais sofisticados no mercado. Você poderia comentar um pouco mais isso? Ou seja, como se dá essa evolução chinesa em termos da sofisticação dos produtos que a China produz? Nos últimos 30 anos, realmente o crescimento econômico da China foi rápido. Mas esse crescimento econômico rápido da China não somente é o que agora queremos para os próximos 5 anos, porque, como você acaba de falar, temos que buscar um desenvolvimento econômico mais sofisticado, mais intensivo, que gasta menos energia, menos recurso natural, que protege melhor meio ambiente, que também traz benefícios mais concretos para o povo, que promove a harmonia da sociedade. Tudo isso é o objetivo de desenvolvimento científico do governo chinês. E agora, nos últimos anos, esse conceito de desenvolvimento científico da China permitiu que no desenvolvimento do meu país já passou muitas mudanças importantes, mudanças profundas. E, por exemplo, agora, uma das coisas que fala mais o governo, o povo, é como fazer chegar que os resultados da reforma, do desenvolvimento, beneficiam a todo o povo. Então, vamos a fazer melhores e maiores esforços para estabelecer todas as condições para que o povo
viven con mayores felicidad, con mayores dignidad, y eso es el rumbo de nuestro trabajo. Temos muitos desafios, temos muitas dificuldades, pero temos que fazer esse esforço, porque se o crescimento econômico, ao fim e ao cabo, não beneficia ao povo, não protege meio ambiente, gasta muito energia, gasta muito recurso natural, então não pode ser um desenvolvimento sustentável. Então, temos que fazer este trabalho. E como fazê-lo? Então, agora, ponemos mais ênfase no desenvolvimento daqueles sectores industriais de alta tecnologia, que utiliza menos recursos, que utiliza mais ciência e tecnologia, que aproveita mais conhecimento científico. Todo isso já ha rentado resultados favoráveis. Senhor embaixador, o senhor nos beneficiou com um quadro da estonteante expansão econômica chinesa, que levou não só a centenas de milhões de chineses a sair da pobreza, mas tende a criar uma sociedade harmoniosa na China, para benefício da China e da humanidade. Eu queria fazer apenas, senhor embaixador, uma pequena pergunta. O senhor mencionou, ao se referir às relações bilaterais entre o Brasil e a China, o interesse brasileiro pelos institutos Confúcio. Creio que a maioria dentre nós sabemos quem foi Confúcio, mas seria interessante que o senhor nos expusesse como funcionam realmente esses institutos Confúcio, que esperamos todos possam se expandir e progredir aqui no Brasil. Bueno, hace algunos años a China empezó a establecer institutos de Confúcio en diversos países do mundo. E agora o funcionamento do Instituto de Confúcio tem modo muito interessante. Aí, não somente o governo chinês presta algumas ajudas, algum apoio, sino também é muito importante a participação de algumas universidades da China, em cooperação com algumas universidades dos países. Por exemplo, aqui no Brasil agora já temos um Instituto de Confúcio em São Paulo, temos um Instituto de Confúcio em Brasília, e o governo chinês, através de Hanpan é a oficina de ensinança do chinês, oferece ou envia professores ou maestros de ensinança do chinês. E também oferecemos alguma ajuda em materiais de ensino do chinês, alguns livros que apresentam sobre a cultura da China, e também organizamos algumas atividades, tais como a exposição, a apresentação artística da China, onde estão esses institutos de Confúcio. Porque aprender o idioma chinês é uma coisa, e conhecer a cultura chinesa é a outra. Tem que combinar muito bem as duas coisas.
porque somente através de conhecimento da cultura chinesa pode aprender ou entender melhor o idioma chinês. Eu, pessoalmente, estou muito satisfeito do funcionamento dos institutos Confúcio aqui no Brasil. Mas, como acabo de falar, que realmente, a curto tempo, estamos longe de satisfazer essa demanda tão grande de estabelecer mais e mais institutos Confúcio aqui no Brasil, porque realmente todo o Brasil, desde o norte até o sul, tem interesse de contar com o Instituto de Confúcio, e todos eles, todos os amigos dos distintos estados têm razão. Cada um menciona sua razão, seu fundamento, e eu entendo perfeitamente. Mas como podemos fazê-lo tudo de uma vez? É um problema, mas eu vou fazer meu maior esforço para ajudar aos amigos brasileiros. Obrigado. Obrigada pela palestra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor disse na sua palestra que a China pretende cada vez mais ter um desenvolvimento que consuma menos energia e menos recursos naturais. Eu pergunto ao senhor, como o Brasil hoje vende para a China basicamente matérias-primas, recursos naturais, eu pergunto se o senhor acha que o Brasil deve se preocupar com isso. Porque os produtos brasileiros mais vendidos para a China são minérios, petróleo, produtos para um uso muito grande de energia. Então, eu queria te perguntar se o senhor acha se a qualidade da troca brasileira com a China pode mudar. Tenho que falar de maneira um pouco mais ampla sobre essa pergunta. Como você conhece, nos últimos anos, o crescimento comercial entre nossos dois países realmente foi muito rápido. E esse crescimento comercial, em resumo, beneficiou a ambos lados. O Brasil agora tem a China como o principal de superávit comercial. O ano passado, o Brasil tem 5 bilhões de dólares como superávit comercial com a China. Isso eu queria perguntar aos amigos brasileiros se é beneficiou para o Brasil ou não. A conclusão é determinante, é beneficioso para o Brasil. Então, em segundo sentido, se estamos satisfeitos todos da estrutura atual do comércio comercial, a conclusão é negativa. Porque, como você acaba de falar, no comércio bilateral entre nossos dois países, o mineral, os produtos agrícolas, o petróleo ocupa grande porcentagem nisso. Pero eu acho que temos que enfocar esse problema com ponto de vista de desenvolvimento. Porque agora, vamos a ver, esses produtos, indubitavelmente, é o principal produto para a exportação do Brasil. Eu também, muitas vezes, queria perguntar aos amigos brasileiros se agora, para manter esse nível de crescimento comercial entre nossos dois países, para manter esse nível de superávit comercial com a China, se o Brasil não exporta
mineral, não exporta produtos agrícolas, não exporta petróleo. Então, o que exporta hacia a China? Porque o mercado da China está aberto. A economia china é uma economia de mercado, aunque agora o governo do Brasil ainda não reconhece oficialmente o status global da economia de mercado da China, mas é uma realidade. Os amigos que visitaram a China, os amigos que conhecem a China, sabem que a economia da China está funcionando de acordo com as leis do mercado. Então, em um mercado aberto, a competência é muito forte. Damos bem-vinda a todos os produtos do Brasil. O Brasil é um país que tem uma indústria, uma economia bastante competitiva em muitos aspectos. E damos bem-vinda a esses produtos do Brasil com maiores valores agregados para sua entrada no mercado da China. Pero tudo isso é um problema que temos que procurar a solução no processo de desenvolvimento. Não é uma coisa de mudar de um dia para outro. Então, temos que trabalhar com paciência, temos que procurar formas de mudar, formas de transformar, e nisso estamos dispostos a fazer esforços conjuntos com os amigos do governo do Brasil, com os amigos do São Paulo. Eu conheço muito conscientemente que alguns sectores industriais de São Paulo, com Fiesp como representante, tem muitas queixas sobre o atual estado das relações econômicas, relações comerciais entre a China e o Brasil. Mas isso não representa a opinião de todo o povo, de toda a sociedade do Brasil. Muitos amigos, muitos altas autoridades do Brasil conhecem que as relações da China é uma parceria que beneficia a ambos lados. A China também percebe assim nossas relações bilaterais. Obrigado. Senhor embaixador, obrigado pela excelente palestra. Meu nome é Su Jian, sou professor de engenharia da UFJ. Eu gostaria de fazer uma pergunta na área de educacional, principalmente na área de intercâmbio de alunos. Como o professor Xi Jin já falou, que estão presentes hoje os 4 alunos chineses na COP UFJ. Esses 4 alunos, apesar de um número pequeno, eles são todos alunos da COP e são todos alunos chineses nessa universidade, pelo meu conhecimento, e também todos alunos chineses nessa cidade, do Rio de Janeiro. Tá? Eu já fui aluno chinês que vem estudar, fazer doutorado. Ao longo de 20 anos, esse número de alunos chineses nunca passou 5. Tá? Sempre são um número pequeno. Então, a minha pergunta ao senhor é o que o governo chinês e o governo brasileiro pode fazer para aumentar o intercâmbio de alunos chineses e brasileiros e também intercâmbio de professores chineses e brasileiros. Obrigado. Senhor embaixador, a minha pergunta era exatamente na mesma linha. O Brasil, a universidade brasileira, tem tido muita cooperação com outras instituições de financiamento, de bolsas de estudo, de estudantes estrangeiros no Brasil e brasileiros nos países. Eu vou dar um exemplo. Com a França, há uma cooperação antiga da UFRJ através da CAPES, que é a instituição que financia a Bolsa de Estudos, junto com o COFECUB, que é o correspondente dessa instituição na França.
para a troca de professores e alunos. A pergunta é se há na China um órgão responsável por financiamento de bolsas de estudo de chineses no exterior e também de professores que pretendem passar tempos para fazer pesquisa, desenvolver seus estudos no exterior. E, ao contrário, mecanismos também de financiamento para trazer estudantes estrangeiros para estudar ou pesquisar dentro das instituições chinesas. Eu gostaria de entender um pouquinho qual a política da China para a cooperação universitária, principalmente para o financiamento do intercâmbio de professores e alunos entre instituições brasileiras e chinesas. As duas perguntas últimas, em realidade, a mesma pergunta. Nos últimos 30 anos, o governo chinês sempre presta muita atenção à envia de estudantes e também professores para outros países. E, sobretudo, ao começo da saída dos estudantes e professores, se concentrava nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa inteira. E nos últimos 10 anos também começamos a diversificar a saída dos estudantes, alunos e professores para outros países, como os países em via de desenvolvimento. E eu, pessoalmente, he notado com muita alegria que nos últimos anos a quantidade de alunos, a quantidade de estudantes e professores aqui no Brasil também aumentou enormemente, E o Brasil, como a China, é um país em via de desenvolvimento, pero é um país emergente, é um país que presta muita importância ao desenvolvimento de pesquisa científica, de pesquisa tecnológica, e em muitos campos específicos, o Brasil tem muitas vantagens que a China tem que aprender. Por exemplo, antes de começo da palestra, eu conversei com alguns estudantes aqui, chineses aqui presentes, que alguns estudam aqui a ciência e a especialidade do mar profunda, assim se chama? Águas profundas. E eles me disseram que a especialidade do Brasil nesse terreno é muito avançado, e tem muitas coisas que vale a pena a China aprender e estudar. Então, com isso eu queria responder que o governo chinês não somente presta importância ao intercâmbio profissional com os países desenvolvidos, sino também com os países em via de desenvolvimento. Vocês podem esperar uma maior chegada dos estudantes e alunos e professores chineses nos próximos anos, junto com o desenvolvimento geral das relações entre nossos dois países, o intercâmbio científico, acadêmico, tecnológico entre nossos dois países pode seguramente desenvolver-se ainda mais. Obrigado. Eu me chamo Lucas Paes de Mello, estou aqui pela Fundação Oswaldo Cruz. E eu gostaria de... Bom, acabou de sair o plano quadrienal da Fiocruz, algumas semanas atrás, cuja uma das principais prioridades da Fundação Oswaldo Cruz agora no momento é intensificar a cooperação com a China, apesar de ser muito escassa na área da saúde. Eu gostaria de saber se o senhor conhece programas de cooperação entre Brasil e China na área da saúde, exitosos ou possibilidades de cooperação. O intercâmbio
científico, tecnológico entre a China e o Brasil cubre todos os terrenos. Nos últimos anos, podemos ver que no campo de saúde também temos intercâmbios profissionais. O Brasil tem muitas especialidades médicas muito avançadas que a China precisa aprender. E a China também, como uma potência médica, eu acho que também temos muitas profissões que o Brasil tem interesses de aprender. Por isso, para mim, o campo de saúde é um campo muito importante para um maior intercâmbio entre nossos dois países nos próximos anos. Tenho uma boa notícia. Esta vez, durante a visita da presidenta Dilma Rousseff, vamos a organizar uma palestra, um diálogo, melhor dicho, um diálogo científico-tecnológico, que cubre vários campos da ciência e tecnologia. O campo de saúde também vai ser um dos temas principais. Então, se vocês têm interesse de fazer intercâmbio no campo de saúde, eu acho que seria uma boa oportunidade. Faz alguns dias eu tive um encontro com o ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil e estamos preparando intensamente para esse diálogo de ciência e tecnologia. Acho que e recomendo que você pode registrar-se na lista da delegação brasileira para esse diálogo. Obrigado. O senhor se referiu na palestra sobre a democratização do processo político chinês, né? E quando eu estive lá, eu tive muita curiosidade por conhecer melhor o processo decisório na política, né? Como são elaboradas as teses que são discutidas no Congresso do Partido Comunista Chinês e como se dá esse processo decisório. Tive muita curiosidade e também a curiosidade de comparar esses processos decisórios na política entre os dois países. Eu acho que não é uma questão, não é uma pergunta, mas é um possível tema de pesquisa para os nossos alunos. E a outra questão que me chamou muita atenção foi o fato de que 80% da população, por exemplo, nas grandes cidades, no caso em Beijing, era proprietária, possuía a sua propriedade, o seu local de moradia. E isso me pareceu um desafio extremamente relevante para o caso brasileiro, né? Que políticas de investimento, que políticas de financiamento são necessárias, vamos ter que enfrentar para que a inclusão social chegue também à questão da propriedade da moradia urbana. Foi uma coisa que chamou muita atenção e que essa seria realmente uma grande diferença aqui com o caso do Brasil, né? Nós realmente não temos nada semelhante. E chama atenção o fato de que 80% da população das grandes cidades tenha efetivamente conseguido chegar a ser proprietária da sua moradia. Eu vou deixar assim como questões que ilustram o quanto nós temos de estudos interessantes comparativos que podem vir a ser desenvolvidos no nosso Observatório China. É uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que muitos amigos acham que é delicada. Mas para eu, isso não é uma pergunta delicada. Não é uma pergunta sensível. Porque, como acabo de falar, nos últimos 30 anos, na China, estamos fazendo duas coisas. Uma é a reforma econômica, que
que temos muitos sucessos nesse campo. E a outra coisa que fazemos é a reforma política. É muito difícil entender que, sem reforma política, como podemos lograr esse sucesso da reforma econômica. Nos últimos 30 anos, fortalecemos o papel da Assembleia Popular Nacional, que é o poder supremo do país. E é a plataforma da discussão política, plataforma de decisão política a nível nacional. Faz 2 semanas, os representantes de todo o país se reuniram em Pequim para discutir o próximo plano quinquenal, que acabo de explicar para vocês. É uma discussão muito democrática, muito ampla, todo o povo participou nisso. Por isso, podemos sacar decisões, fazer decisões mais corretas, mais científicas, porque com essa discussão tão popular, tão ampla, tão democrática, podemos evitar muitos erros na decisão política. E muitos amigos talvez não conhecem que a China não é um país de um solo partido. Muitos amigos acham que a China somente existe o Partido Comunista da China, é o único país que maneja a vida política na China. Isso não é uma conclusão correta. Na China, além do Partido Comunista da China, existem 8 partidos políticos. Todos eles participam no governo, na governação do país. E temos uma conferência, Conferência Consultiva do Povo Chinês, que é uma plataforma de cooperação multipartidária e uma plataforma de consulta política. Através destes mecanismos, promovemos o desenvolvimento de democracia socialista com peculiaridades chinesas. Não se pode fazer a comparação a democracia da China com a democracia ocidental, porque se os amigos tomam a democracia ocidental como a única referência para conhecer a democracia chinesa, então seguramente vai sacar uma conclusão errônea, porque a China tem que desenvolver a democracia, mas tem que desenvolver a democracia com suas próprias peculiaridades. China é um país com uma população de 1.300.000.000 de habitantes. Temos um nível relativamente baixo de economia. Temos um nível relativamente baixo de progresso social. Então, as condições objetivas, as condições físicas não permitem que desenvolvemos a democracia ocidental, porque a democracia ocidental talvez é conveniente para alguns países. Respeitamos totalmente o caminho que escolhem esses países, incluso o Brasil. Respeitamos o caminho, a forma de democracia de esses países, mas a China não pode copiar o modelo democrático de outros países. Na história contemporânea da China, não é que nunca ensaiamos
a forma democrática ocidental. Depois da Revolução de Sun Yat-sen, em 1911, ao começo a China copiou a democracia ocidental, mas não resultou, não teve o sucesso. E então, depois, a história escolheu ao Partido Comunista da China, escolheu o caminho socialista para a China, e a história até agora demonstra que é uma eleição histórica correta. Então, vamos a continuar esse caminho de desenvolver a democracia com peculiaridades chinesas. No caminho de desenvolvimento, pode ter tales e quais desafios, dificuldades, defeitos, mas estamos com plena confiança que esse caminho vai levar a China, ao povo chinês, a uma prosperidade, a uma modernidade do país, a um renascimento da nação chinesa. Temos uma série de planos e medidas muito concretas. Os amigos como o embaixador Ouro Preto, que trabalhou uns anos na China, sabe que temos planos para, incluso, para até 2050. Em que país pode ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico, da modernização para um país, pensando nos próximos 50 anos, nos próximos 20 anos? Isso é impossível, mas isso é o que estamos fazendo na China. É um caminho que pode liberar a maior nível as forças produtivas, as forças de criatividade de todo o povo, um povo que suma 1,3 bilhão de habitantes. Respeitamos a democracia de outros países e continuamos desenvolvendo a democracia própria da China. Obrigado. Boa noite, meu nome é Tiago. Eu gostaria de fazer a segunda pergunta. Tem uma passagem do Deng Xiaoping que ele faz a citação de que não importa a cor do gato, desde que haja crescimento econômico. Ele faz uma alusão à questão do gato preto. Agora, atualmente, na política do Hu Jintao e dos diretores políticos da China, tem tido uma reformulação sobre qual a orientação política ambiental da China, falando que, sim, importa a cor do gato, o gato ele deve ser verde. Eu gostaria de saber, de forma bem breve, alguns dos principais projetos da China sobre a questão energética, já que, como você mesmo salientou, a questão do planejamento é um ponto essencial da política chinesa, e esse crescimento do PIB per capita chinês implica também aumento de consumo. Então, que estratégia de política ambiental, de política energética, só alguns pontos centrais a China tem feito atualmente? Como você está muito longe de mim, então eu não escutei muito bem, mas finalmente, com a ajuda dos amigos a meu lado, eu entendi muito bem sua pergunta. Essa frase muito famosa do senhor Deng Xiaoping é uma frase que conhece todo mundo. O mais importante é que o gato caça aos ratones, sem importar o cor, ou seja branco, ou seja preto, mas não é importante. Agora, segundo você, o cor de desenvolvimento tem que ser verde, não? Assim é? Verde. Bueno, em certo sentido, eu acho que você tem razão, porque qualquer desenvolvimento econômico, para ser sustentável, tem que aproveitar melhor os recursos naturais, reduzir o gasto energético. Essa orientação, uma das orientações principais da política
do desenvolvimento econômico do presidente Hu Jintao. E precisamente esse sentido científico de desenvolvimento da economia da China. Porque você pode pensar, se não transformamos o modelo de desenvolvimento econômico da China, nenhum país com uma população de 1.300.000.000 de habitantes, com um volume tão grande da economia que hoje já é segunda do mundo, no futuro, dentro de 20 anos, dentro de 30 anos, dentro de 50 anos, quando se cumpra o plano estratégico de modernização do país, de onde vamos a importar o petróleo, de onde vamos a importar mineral, de onde vamos a importar as coisas que precisamos, porque o modelo de desenvolvimento econômico norte-americano, o modelo de vida norte-americano não é viável, não é recomendável para o mundo. Faz uma semana, faz uns dias, eu visitei novamente Estados Unidos. Estive na cidade de Nova York. He visto que os cidadãos norte-americanos têm um modo de vida totalmente diferente. Eles vivem com os preços mais baratos do mundo para consumir mais e melhores produtos do mundo. E esse modo de vida, esse modo de desenvolvimento, eu acho que não é de cor verde, é de cor ou negro ou branco, mas não é verde. A China não queria copiar esse modo. A China quer buscar um desenvolvimento econômico sustentável, um futuro que garantiza uma vida para nossos filhos, para nossos netos, para nossas gerações futuras. Obrigado. Boa noite, eu me chamo Ágata, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento. E a minha pergunta é a seguinte: o Brasil, ele é uma potência emergente, é a potência da América Latina, mas ele não está no mesmo patamar de desenvolvimento que a China. Isso é óbvio. E, bom, se é assim, eu gostaria de saber como é possível estabelecer uma relação de fato bilateral, uma vez que o Brasil não tem o mesmo poder de barganha que a China, e é um país dependente da China, assim como o resto do mundo, não é? Então, como isso é possível de maneira proporcionalmente igual, quer dizer, um benefício que de fato traga resultados efetivos em termos de desenvolvimento, tanto para a China quanto para o Brasil? Antes de tudo, eu queria dizer-lhe que você tem uma preocupação, a meu juízo, não necessária, porque as relações entre a China e o Brasil se estabelecem sobre a igualdade, sobre o respeito de soberania, sobre o princípio de cooperação, benefício mútuo e canha a canha. Qualquer intercâmbio, tanto a nível político como a nível econômico, comercial, se desenvolve sobre a base dos princípios mencionados. China é um país em via de desenvolvimento. China é um país que sabe avaliar o valor de independência, o valor de soberania, o valor de respeito mútuo. Isso
eu acho que o embaixador Ouro Preto, com sua experiência na China, conhece como China respeita aos países amigos, como China respeita aos países que estão nas mesmas condições como a China. Brasil é um país grande, Brasil é um país emergente, Brasil vai ser uma potência mundial. E o mais importante, Brasil é um parceiro, um amigo da China. Por isso, eu como embaixador não estou preocupado porque no futuro Brasil vai ter uma dependência da China. Isso não vai ocorrer. No futuro, as relações entre nossos dois países vão fortalecer-se, vão desenvolver-se e vão beneficiar-se a ambos países. Vamos a avançar conjuntamente hacia nosso brilhante futuro. Obrigado. Embaixador, é uma pergunta sobre o futuro. Agora a China se prepara a um novo desafio de mudança de modelo de crescimento. O 12º plano é um plano complexo, um plano ambicioso. A minha pergunta ao senhor é, na sua percepção, qual será o maior desafio para enfrentar as metas ou para conseguir as metas desse 12º plano? Onde é que o senhor encontra o maior challenge, o maior desafio para essa mudança de modelo de crescimento? A professora Ana Jaguaribe conhece muito e conhece de maneira profunda sobre a China. Eu admiro muito seu conhecimento sobre meu país, porque levou alguns anos morando na China, tem muitos amigos na China e agora visitou recentemente a China. Sobre sua pergunta, eu queria dizer que o próximo plano quinquenal é um plano realmente muito ambicioso. É um plano que vai mudar muito o modo de desenvolvimento econômico da China. E enquanto a maiores dificuldades, maiores desafios que vamos a ter no caminho de aplicar esse plano quinquenal, eu acho que o mais importante desafio é como manter esse crescimento sustentável da China, porque o crescimento da China já ha sido rápido nos últimos 30 anos. E agora, a pergunta é que nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, a China pode manter a mesma taxa de crescimento da economia? Eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é manter o crescimento sustentável. E melhorar a qualidade de desenvolvimento econômico. Isso é muito difícil para a China. Temos que pensar mais em reduzir o gasto de energia, o consumo de recursos naturais. Temos que pensar mais na produção de meio ambiente. E isso é no campo de mudança de modo de desenvolvimento econômico. E no outro campo, o campo de progresso social, também é um desafio muito sério. Porque agora temos que pensar como vamos a fazer que todos estes benefícios da reforma e da abertura do crescimento econômico beneficia ao povo mesmo. Porque nos últimos anos, talvez, ponemos muita atenção à eficiência de desenvolvimento econômico e ainda não temos suficiente atenção no progresso, na justiça social, no progresso social. Isso
é uma coisa que temos que corrigir nos próximos anos. A meu juízo, isso é o maior desafio e dificuldade que vamos a enfrentar nos próximos anos. Pero temos plena confiança de lograr nosso objetivo, porque já começamos a fazer maiores esforços nos campos referidos. E faz alguns dias, nosso primeiro-ministro, Wen Jiabao, já explicou bastante, com bastante detalhes sobre esse problema. Se alguns de vocês queriam conhecer com maior profundidade, então podemos enviar algumas cópias de informe do governo feito por o primeiro-ministro Wen Jiabao e em versão do português. Obrigado. Boa tarde, senhor embaixador. Muito obrigado pela sua palestra. Então, até agora você mencionou sobre o desenvolvimento de inovação tecnológica da China. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a proteção de propriedade intelectual na China, pois eu tenho muitos amigos que trabalham na área de inovação no Brasil também. O Brasil está sendo um país de pioneiro de inovação tecnológica. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, qual é o caminho mais correto, mais certo para garantir a inovação, o know-how, a propriedade intelectual pode ser protegido de uma melhor forma? Essa é a minha pergunta. É uma questão muito importante, porque no qualquer país a proteção de propriedade intelectual é importante, porque se um país não logra proteger de maneira ótima a propriedade intelectual, a inovação, o desenvolvimento da ciência e tecnologia não está garantida. Então, nos últimos anos, o governo chinês está fazendo muito esforço para estabelecer mecanismo eficiente da proteção de propriedade intelectual. E temos muito sucesso. Qualquer amigo que conhece a realidade da China pode sacar uma conclusão de que, apesar de existir ainda muitos problemas, muitas dificuldades no campo de proteção de propriedade intelectual na China, a situação se ha melhorado muito. A propriedade intelectual está muito melhor protegida agora na China. E isso ha criado melhores condições na China para a inovação científica e tecnológica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o fenômeno de pirateria de propriedade intelectual não é um fenômeno único da China, é um fenômeno universal. Tem nos Estados Unidos, tem em Europa, tem aqui no Brasil, igual que tem na China. Então, é um fenômeno que temos que combater através da cooperação internacional. E nesse aspecto, a China participa ativamente nos esforços conjuntos internacionais para eliminar esse fenômeno de pirateria de propriedade intelectual. Temos muitos desafios, temos muitas dificuldades, pero acho que o mais importante é continuamos fazendo os esforços e fortalecendo nossa cooperação. Nesse aspecto, temos uma cooperação muito estreita com o Brasil. Temos intercâmbios de experiências,
temos intercâmbios de medidas para proteger melhor a propriedade intelectual. E tudo isso nos permitirá fortalecer ainda mais a cooperação científica e tecnológica, assim como o intercâmbio de inovações entre nossos dois países. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos e expressar, em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossos agradecimentos ao embaixador Xiu Xiaoxi e esperar que novas visitas se façam no futuro próximo. Muito obrigado.